Olá, meninos! Hoje nós vamos falar sobre erros comuns nas redações do Enem. Aqui quem está falando é a professora Desterro, tá? Vamos começar o primeiro e o mais grave, que é fuga ao tema. Fugir ao tema, como é que isso acontece? Acontece sim, e acontece muito. O tema é combate à crise hídrica. Aí o autor do texto vai, o candidato vai lá e mostra informações que exemplificam o bom abastecimento hídrico, que não há falta de água, e não comenta nada sobre o combate à crise hídrica. Então, fuga ao tema, a nota é 0. E a ambiguidade? A ambiguidade ela vai resultar em textos mal elaborados, provocando duplo sentido, né? Fazendo com que a frase tenha sentido diferente, até mesmo sentido contrário, obscurecendo a interpretação do avaliador, certo? Por exemplo, mãe de Pedro entrou com seu carro na garagem. Quem que entrou com o carro? Foi a mãe de Pedro, foi o Pedro, entrou com o carro de quem? Então, existe um duplo sentido nesta construção. Só um exemplo de duplo sentido. O correto era a pessoa, né, escrever: a mãe de Pedro entrou com o carro dela na garagem. O que provocou o duplo sentido aí foi o uso do pronome possessivo seu, tá? Então ninguém sabe, nesse caso dessa frase aí, mãe de Pedro entrou com o seu carro na garagem, ninguém sabe de quem é o carro, é do Pedro, é da mãe dele, mas poderia estar correto se tirasse o pronome possessivo seu e colocasse o pronome demonstrativo dela. Vamos ao segundo item, né? Períodos longos. Períodos longos deixa a frase cansativa, mostra falta de coesão, que você não tem coesão, o que prejudica, né, na avaliação da competência 3, que você mostra que você não sabe organizar os seus argumentos. Então, frases longas podem ser um problema sério na hora de manter a coesão do texto. Uma frase comprida, geralmente com mais de 25 palavras, ou então uma frase que por exemplo, tenha 3 linhas. Uma frase com não dá para você entender o que o autor quer dizer, né? Não provoca um uso inadequado de conectivos, forma uma bagunça ali. Então, períodos longos. Gente, tem pessoas que escrevem textos, um parágrafo, uma frase. Isso é extremamente prejudicial, é extremamente confuso e prejudica muito na coesão do texto. Então, generalizações. Quando você, por exemplo, uma das 5 competências do Enem exige que o candidato elabore a proposta. Então, ele generaliza. Ele generaliza dizendo que todo mundo deve ser responsabilizado por isso. Não. Você tem que delimitar quem é que vai ser responsabilizado, tá? Você nunca pode usar, por exemplo, palavras que demonstram um excesso, né? Palavras como todo, nunca, jamais, sempre. Essas palavras são palavras que generalizam. Então, palavras jamais, sempre, toda vez, não, tá? São palavras que generalizam e que não delimitam qual é o ponto que você quer chegar e o que você está propondo. E outro erro grave é usar a primeira pessoa do singular. O texto dissertativo argumentativo ele exige a construção na terceira pessoa do singular, certo? Nada de você colocar eu penso, nada de colocar eu penso, eu acho. Gente, por favor, não façam isso não. Coloca eu penso, eu acho, você está se posicionando, mas você não deve se colocar dentro do texto, tá? Tem que expressar suas ideias de modo que mostre
a ideia da coletividade. Por isso que você tem que usar a terceira pessoa do singular. Outro problema é o uso de expressões coloquiais, que prejudica muito a competência 1, certo? Usar gírias, usar expressões da oralidade, por exemplo, daí, né, tá certo, tipo assim, tá ligado. São palavras extremamente empobrecedoras da linguagem padrão. E vocês poderão perder muitos pontos se usarem esse tipo de palavrinha aí, daí, né, aí, tipo assim. Não, certo? Isso aqui provoca sérios problemas. Os erros ortográficos, que culminam na perda de ponto da competência 1, né, que é a competência que diz respeito ao padrão formal da língua portuguesa. E se você começar a errar na escrita da língua portuguesa, vai mostrar a sua fragilidade na competência 1. O uso incorreto do mal e mal com U e mal com L. O mal com U é um adjetivo, o mal com L é um advérbio, tá? Então, existe uma forma de vocês perceberem isso, colocando um antônimo de ambos os termos, tá? Mal com L, ele é o antônimo de bem, e mal com U é o antônimo de bom, certo? Então, houve dúvida nisso, você troca pelo antônimo. Se for bem, então você usa mal com L. Se for bom, mal com U. E não use palavras difíceis querendo mostrar que você conhece a língua portuguesa, porque você pode muito bem usar uma palavra bonita no contexto inadequado, tá? Você sabe, conhece determinada palavra, sabe aplicar. Então isso provoca grandes prejuízos, muito mais do que vocês colocar uma palavra simples, tá? Vamos a o último, que também é sobre a competência 1, também, porque mostra o domínio da língua, né? Escrever o uso correto da crase. Lembrando que crase é uma fusão da preposição a com o artigo a. Então, se um elemento pede preposição e o seguinte pede artigo, deve ter crase, certo? Então, vocês têm que prestar muito bem atenção como está o vocabulário de vocês e como está a ortografia e como está o uso desses acentos de crase, tá? Porque prejudica muito. O acento de crase, ele é muito ligado com a regência dos verbos e a regência dos nomes, tá? Então, vocês têm que estudar regência nominal e regência verbal para saber o uso adequado. Mas também não precisa, um bom leitor já conhece bastante a regência da língua portuguesa. Então, vocês devem, acima de tudo, ler, tá? O uso incorreto do pronome onde. Primeiro, existem dois problemas seríssimos em confundir o onde e aonde. Onde, lugar fixo. Aonde, lugar que pode ser associado a um verbo que expressa movimento, tá? E também, como ele é como ele é um pronome relativo, as pessoas têm mania de querer escrever em qualquer lugar que tenha um pronome relativo, as pessoas querem colocar a palavra onde sem indicar lugar. Tá? Aqui, por exemplo, a entrevista onde o ministro anunciou corte de custos repercutiu em todas as mídias. Então, a entrevista em que o ministro anunciou cortes de custos repercutiu em todas as mídias. Então, foi um uso inadequado do pronome aí, do pronome relativo onde. Na verdade, teria que colocar na qual o ministro anunciou cortes repercutir em toda a mídia,
certo? Então tenham cuidado com o uso do pronome relativo onde e pronome relativo onde, tá? Primeiro para não confundir com aonde, depois para não usar em qualquer momento, tá? Usar somente quando ele indicar lugar. E era só isso por enquanto.